Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Novo escândalo envolve prefeito de Cerro Grande do Sul. Aquele que viajava com R$500 mil em dinheiro numa mala de mão. Lembra? Vídeo mostra ele algemando uma cidadã no interior da cidade. Já já, o depoimento exclusivo da mulher. Violência no trânsito. Feriadão marcado por mortes em rodovias. Veja ao vivo o movimento de retorno do litoral norte. Reforço contra a Covid. Reduz o intervalo da terceira dose. Saiba quando idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos podem ampliar a vacinação. Não abra mão do seu direito e acredite na ciência. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, paciência é a palavra de ordem nesse momento nas rodovias gaúchas, porque quem aproveitou o feriadão nas praias, litoral norte, litoral sul, está precisando justamente disso, paciência para retornar a Porto Alegre e também a região metropolitana. A gente vai ao vivo agora até a Freeway para saber como anda o movimento, os motoristas chegando. Olha a imagem do movimento, nesse momento agora, na Freeway Alça, ali próximo à entrada para Canoas. Ananda Miller tem as informações. Boa noite, Ananda. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, quem decidiu aproveitar até o último minutinho na praia, tá agora tendo que curtir esse comecinho de noite super agradável aqui em Porto Alegre, de dentro da janela do carro. Talvez nem esteja ainda em Porto Alegre. A movimentação realmente muito intensa. O pessoal que deixou para curtir ali aquela caipirinha, aquele peixinho frito na beira do mar, tá aí agora nesse momento enfrentando esses maus lençóis. E sabe o que mais aconteceu, Chemali? Além dessa movimentação muito intensa no retorno do litoral, quem está chegando aqui em Porto Alegre acaba enfrentando ainda uma outra situação. Isso porque, pouco mais cedo, aconteceu um acidente. A gente vai acompanhar aqui as imagens. Um caminhão acabou tombando na altura do quilômetro 91, aqui junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Ninguém se feriu, essa é a boa notícia, Chemali. No entanto, acontece que ele estava carregado aí com rolos de PVC, uma carga pesada. E aí, quando ele teve a frente cortada por um carro, o pessoal estava com pressa de chegar em casa, acabou tombando, deu contrapeso, né, Chemali? E acabou tombando. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal e também os veículos de apoio da CCR Via Sul, a concessionária que administra aqui a rodovia, estão fazendo a remoção desse veículo. No entanto, ainda não tem uma previsão e isso acaba gerando aí uma lentidão ainda maior nesse trecho. Vale lembrar que a quarta faixa da Freeway, ela já foi liberada desde a metade da tarde, desde o quilômetro 3 até o 75, justamente porque há um movimento muito intenso. Nesses casos, a quarta faixa, o acostamento, ele é liberado para facilitar. E não é só aqui na Freeway, que nem você bem mencionou, viu, Chemali? A 040 também está com trânsito intenso, já passou dos 10 quilômetros aí de lentidão, alguns pontos também de congestionamento absoluto, né? Mas é aquele anda, para, e na 030 também, não importa a opção. Quem decidiu voltar do litoral depois do meio-dia dessa segunda-feira de proclamação da República está enfrentando bastante lentidão. E também, não só quem voltou da praia, viu? Lá na Serra, na Rota do Sol, também tem bastante lentidão. O maior movimento foi registrado ao longo da tarde no trecho entre a estrada do mar e também Itati. O trânsito ficou lento devido aos pardais na área de preservação ambiental com limite de 40 km por hora. Aí fica ainda mais lento, né? E a previsão é de que o trânsito siga intenso lá, pelo menos até as 9 horas da noite. Aqui, a previsão da CCR Via Sul é de que pelo menos até a meia-noite, muita lentidão ainda seja observada no trânsito. Nesse momento, no pedágio de Gravataí, 85 veículos passam por minuto. No de Santo Antônio da Patrulha, 88 veículos por minuto. A gente sabe que quando chega ali em 90, 91, a Freeway para, então tá bem pertinho disso. Tá certo, Ananda. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Ananda, lá direto da Freeway. Paciência, cautela,
Muita atenção no trânsito, é um para e arranca realmente. Quando o feriadão começou lá na sexta-feira à noite, já se sabia que o retorno ia ser dessa forma. Portanto, fica a nossa dica, o nosso pedido a todos os motoristas, especialmente por conta dessa notícia, porque o nosso feriadão, infelizmente, também foi marcado por trânsito com tragédia, né, gente? 4 pessoas perderam a vida e 2 seguem internadas em estado grave depois de um acidente na BR-470, isso lá em Bento Gonçalves, na Serra. É o destaque que abre o Giro de Notícias. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da noite deste domingo. Uma Renegade invadiu a pista contrária e bateu de frente em um Celta, onde viajavam 5 pessoas da mesma família. Morreram na hora o motorista do Celta, a esposa e a filha deles. A irmã do condutor e a filha dela seguem internadas. O motorista do outro carro chegou a ser socorrido, mas também morreu. Um motociclista morreu nesta madrugada na RS 118 em Gravataí. Ele bateu de frente com um carro e foi arremessado até o canteiro central da rodovia. Testemunhas relataram que ele andava na contramão na hora do choque. O homem morreu na hora. Após uma tentativa de contenção da Brigada Militar, um homem de 29 anos morreu em Erechim. A polícia foi acionada depois que a vítima entrou em surto por consumo de drogas. No entanto, segundo a família, os brigadianos teriam usado excesso de violência no atendimento, levando à morte do homem. O caso foi registrado no dia 7 de novembro. E em Porto Alegre, uma briga entre policiais militares e um grupo que supostamente saía de uma festa foi registrada no sábado no bairro Restinga. Um vídeo do caso circula nas redes sociais. Na gravação é possível ver um policial agredindo um dos homens. A polícia já identificou o militar e disse que um inquérito será aberto para investigar o caso. Nenhuma das partes registrou queixa. E agora presta atenção nessa notícia, justamente num feriado de 15 de novembro, dia da proclamação da República, porque sim, vivemos numa república democrática, mas parece que tem gente que não sabe o significado disso. A polícia investiga uma briga de moradores com o prefeito de Cerro Grande do Sul, região centro-sul do nosso estado, Gilmar Alba, o gringo louco, pois o político chegou a algemar uma mulher envolvida nessa mesma confusão. A nossa reportagem, ele confirmou que estava armado. Testemunhas registraram a briga no domingo. O prefeito Gilmar Alba empurrou um morador que revidou usando um pedaço de madeira. Eles trocaram socos e caíram. Fabiane Lopes da Silva, esposa do morador, foi algemada pelo político. A polícia militar foi chamada para soltar a mulher, que foi direto para a delegacia prestar queixa por lesão corporal. Ela disse que a briga começou porque reclamou da poeira causada por caminhões que transportam areia retirada de um terreno que seria do prefeito. Especialistas dizem que o prefeito só poderia ter algemado Fabiane se ela estivesse cometendo um crime. Uma mulher que é agredida por um homem, onde é que está, né? A lei. Então eu quero meus direitos e eu vou ter meus direitos. O prefeito nega ser dono do terreno e afirma que foi agredido ao dar voz de prisão ao marido de Fabiane. Gilmar Alba não explicou por que carregava algemas e alegou que não chamou a polícia porque faltam PMs na cidade. Eu estou pedindo segurança pública faz tempo. Ninguém me manda. Se Deus quiser, eu vou me proteger do meu jeito. Na minha situação, eu tinha que ter sacado a arma sim e atingido eles por agressão ao prefeito. A Polícia Militar não informou números, mas confirma que há PMs atuando em Cerro Grande do Sul. Esta não é a primeira polêmica envolvendo o Gilmar Alba. Em agosto, o prefeito foi flagrado com R$500 mil no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele alegou que o dinheiro é lícito. O Ministério Público investiga possíveis crimes ambientais no terreno e está atento para a polarização política no município. Nós recebemos no Ministério Público reclamações de parte a parte, quase que diariamente. A situação é muito atritada entre os atores políticos no município. Foi isso que eu ouvi. Vocês aí ouviram, estão acompanhando a segunda edição. O prefeito disse que teria que ter atirado, se defendido com arma.
Em primeiro lugar, prefeito, por que o senhor anda armado? Por que o senhor tem algema? Isso que eu queria entender. Em uma cidade que tem, sim, policiamento, tem brigada militar, o senhor deveria ter chamado as autoridades competentes para isso. Essa mulher não estava matando alguém, não estava roubando, não estava furtando. São essas as prerrogativas de um cidadão comum deter alguém suspeito de um crime grave. Não parecia ser um crime grave, esse bate-boca, essa discussão. O senhor lá, em agosto, final de agosto, foi preso com R$500 mil em espécie no aeroporto de Guarulhos. Disse que tinha 1.400.000 para a Polícia Federal, tinha R$500 mil. Não quis assinar o auto, né, de apreensão desse dinheiro, porque disse à Polícia Federal que não sabia ler nem escrever. Mas como é que o senhor se candidatou e foi eleito? Se pessoas que não sabem ler e escrever não podem ser candidatos e muito menos ser eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa investigação não está andando. Aliás, a Polícia Federal tem que atualizar essa questão. Tem a questão do suposto crime ambiental. Esse terreno é ou não é seu? O senhor está se favorecendo de uma questão imobiliária na cidade? O senhor se explique, prefeito. Não é possível, prefeito. O senhor fica num turbilhão de polêmicas. Ou o senhor vai ser empresário, ou o senhor vai ser político. A cidade, moradores de Cerro Grande do Sul, não merecem uma esculhambação tal, prefeito. Toda vez que o senhor fala sobre isso, é mais uma polêmica. Agora o Ministério Público envolvido, é a Polícia Civil. Seja prefeito, deixe a questão de investimentos quando o senhor sair do cargo. Fica menos feio, prefeito, menos feio. A gente troca de assunto agora, vamos deixar essa polêmica um pouco de lado, deixar o Ministério Público e a Polícia Civil tratar disso. Vamos voltar a falar de combate à pandemia, falar de vacinação. A Prefeitura aqui de Porto Alegre vai reduzir para 5 meses o intervalo de aplicação de dose de reforço, a chamada terceira dose contra a Covid. É mais uma estratégia para buscar conter os novos avanços da pandemia. Quem tem as informações na redação, Yasmin Luz, reduziu para 5, né, minha amiga? Boa noite. 5 meses, né, o espaço. Isso mesmo. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Em meio a tanta notícia ruim, vamos trazer uma notícia boa, essa redução de 6 para 5 meses, então, aqui em Porto Alegre, a partir desta terça-feira. Profissionais da saúde e também pessoas com 60 anos ou mais vão poder buscar, então, essa dose de reforço. Essas pessoas que tomaram a segunda dose, Chemali, até o dia 16 de junho. Os imunossuprimidos de todas as idades com esquema vacinal completo até 19 de outubro também podem receber a dose de reforço, um prazo ainda menor, entre uma dose e outra. Chemali, o objetivo é imunizar mais rapidamente esse grupo para evitar o agravamento de casos e hospitalizações. A gente trouxe aqui no segunda edição da última sexta-feira um dado alarmante, principalmente para a saúde, Chemali. Os jovens não estão buscando vacinação. Bom, esses jovens, eles não estão se vacinando ou também não estão completando todo o esquema vacinal. No Rio Grande do Sul, 9 em cada 10 mortes de jovens adultos infectados pelo coronavírus são de pessoas entre 20 e 39 anos que não completaram o esquema de imunização. A gente conversou com o Dr. André Luiz Machado, infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, que reforça a importância de se tomar todas as doses necessárias para manter a barreira ativa contra o vírus. Vamos ouvi-lo. A gente vive no momento a pandemia dos não vacinados, né? Ou dos não imunizados ainda, aqueles que não fizeram as 2 doses. E essa população jovem que tem contato com os pais ou os avós, né? Se eles não tiverem adequadamente imunizados, ou seja, com 2 doses daquelas vacinas que se justifica 2 doses para a Covid-19, eles colocam em risco os seus familiares. Chemali, porque está chegando o final de ano, Exato. O Natal, as reuniões em família, então é muito importante que quem ainda não tomou nem a primeira, nem a segunda e agora até a terceira dose, que faça isso. E para a gente encerrar, Chemali, segundo o vacinômetro, mais de 160 mil pessoas aqui em Porto Alegre já receberam a dose de reforço contra a Covid-19. A segunda dose já foi aplicada em 85% do público com 12 anos ou mais e a primeira em 99,2% deste público. Não dá para relaxar.
tem que vacinar, pega a sua caderneta, se já está na hora de tomar a dose de reforço, que assim faça pra gente sair logo disso. Eu fiquei com a frase aqui, né, Yasmin? Doutor André Luiz, vivemos uma pandemia dos não vacinados. A ciência já avançou tanto, a gente precisa fazer a nossa parte. Por favor, gente, acreditem na ciência para a gente vencer essa pandemia de uma vez por todas, ninguém aguenta mais. Agora a gente fala de educação, de literatura. Infelizmente terminou agora há pouco a edição de número 67 da Feira do Livro de Porto Alegre. E essa edição foi marcada pela volta das bancas presenciais lá na Praça da Alfândega. O tempo bom no feriado de hoje levou diversas pessoas a curtirem as 56 bancas expositoras. Logo mais às 8h30 da noite, a cerimônia de encerramento será realizada de forma online. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Botim Filho, vai divulgar o balanço do evento com dados dessa edição. Nos próximos dias, fica aí mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre, uma edição de sucesso nas vendas. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, final de ano está chegando e é tempo de comemorar. Que tal um espumante geladinho? E ainda, mais um espetáculo no céu do Rio Grande do Sul. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, o brasileiro descobriu um novo hábito durante os meses de isolamento da pandemia: beber vinho e espumante. Pois uma campanha procura estimular ainda mais o consumo dessas bebidas. E as festas de fim de ano são bons momentos para começar a degustar. E quando a gente fala nisso, nessa proximidade da época do ano, os vinhos e os espumantes vêm à tona. E a gente tem uma campanha da Uvibra, da Concevits, que fala: vinho pode tudo e tudo pede vinho. Fala um pouquinho disso pra gente, Rafael. A gente preparou uma estratégia bem pensada no público final, no público consumidor, que com a pandemia a gente sabe que houve uma mudança no comportamento de consumo de vinhos. É um problema, uma grande tragédia, né? Mas a gente encarou isso como uma grande oportunidade de um salto do consumo de vinhos. E a gente acredita que o vinho pode ser consumido em outros momentos, não apenas no inverno, o vinho tinto e o espumante em casamentos, formaturas e Réveillon. A gente pode, como uma pizza num dia de semana, tomar um vinho, assistindo uma série em casa, tomando vinho, e esse é o caminho que a gente está no churrasco. Por que não? Está crescendo bastante. Por que não podemos tomar uma taça de vinho no bar enquanto o amigo toma uma cerveja e está tudo certo? Com certeza. E esse trabalho importante também no ponto de vista de buscar a baixa da tributação, da competitividade do vinho produzido aqui no Rio Grande do Sul, em todo o nosso país, né? Frente a vinhos aí produzidos nos países da América do Sul, Estados Unidos, Europa, enfim, buscar realmente ferramentas, instrumentos de competitividade e de colocação de um vinho de uma qualidade reconhecida internacionalmente, né, Rafael? Sem dúvida. São caminhos paralelos. São desafios paralelos, digamos assim. A gente não tem um objetivo único, né? A gente sabe que o Brasil culturalmente consome muito vinho de mesa, que para nós é um grande patrimônio cultural nosso, que a gente não pode abrir mão, é muito forte para a gente, é o que sustenta o setor, o suco de uva e o vinho de mesa. O vinho fino está cada vez crescendo mais e a nossa campanha vai muito atrás do novo consumidor. O Brasil é muito grande, então a gente ainda tem um consumo per capita relativamente baixo, a gente tem muito a crescer, então é mais fácil a gente conquistar novos consumidores de vinho brasileiros do que continuar numa disputa sangrenta, digamos assim, desse mercado de importados. Hora de esporte aqui no Segunda Edição. Olha, o fim de semana foi de desequilíbrio na balança Grenal. O Inter venceu e o tricolor foi derrotado de novo. Foi mais um fim de semana de sofrimento para o torcedor gremista. Derrota para o América Mineiro, que pesa na luta contra o rebaixamento. Ficou mais difícil, já que o tricolor segue na vice-lanterna, faltando 7 jogos para o fim do campeonato. Dessa vez, teve até reclamação interna. O vice de futebol do Grêmio não gostou de uma falha dos jogadores, que teria sido alertada pelo técnico Mancini. Se ele avisa e não acontece, o jogador não cumpre,
gente, aí nós temos que ser coerentes, né? Os jogadores vão precisar entender o técnico amanhã. O Grêmio volta a campo nesta terça, na Arena, pressionado pela vitória. Quem tá mais de boa é o Inter, que saiu perdendo para o Atlético Paranaense. Edenilson foi o cara que empatou e virou o jogo. Depois da partida, ele se despediu dos companheiros para servir a seleção brasileira. O Colorado só volta a campo na quarta, contra o Cuiabá. E olha, antes de encerrar, a gente mostra que o céu do Rio Grande do Sul novamente foi um cenário de um fenômeno muito bonito. Tá aí, ó, lá no cantinho do vídeo. Um meteoro pôde ser visto em diversas regiões aqui do nosso estado. Esse espetáculo aconteceu pouco depois das 7 horas da noite do último sábado. Segundo o professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller-Jung, o meteoro se deslocou durante 11 segundos acima do oceano, aqui do Rio Grande do Sul, em direção a Santa Catarina. Foi um dos fenômenos mais longos de 2021. Tá aí, ó, para quem gosta desse espetáculo no céu do nosso estado. Gente, obrigado pela companhia nesse início de semana. SBT Brasil na sequência. A gente volta amanhã às 7h20. Tchau, tchau.